gente vai continuar falando sobre esse assunto enquanto a gente conversava ali com o professor André. A gente trazia também imagens para vocês ao vivo, diretamente lá do Vaticano, da Praça São Pedro. E aí eu vou convocar agora também para o Poder Expresso, né, o meu colega Sérgio Uth, que é o nosso correspondente. Oi, Sérgio, muito boa tarde a você. Muito obrigada pela participação no Poder Expresso, diretamente de Londres. Vai trazer para a gente, né, alguns detalhes aí sobre essa sucessão, justamente, né, ao cargo. A gente tem ali uma grande expectativa em relação a esses nomes. Alguns nomes, inclusive, já começaram a circular na imprensa, não só aqui no Brasil, como também em outras partes do mundo. Muita expectativa também em relação aos líderes dos países, chefes de Estado, chefes de governo, que irão também, né, a Roma e nos próximos dias, inclusive aqui o presidente Lula já confirmou que vai na quinta-feira, acompanhado ali por uma comitiva. Então, primeiramente, muito boa tarde, obrigada aqui pela sua participação com a gente. Vamos falar de sucessão. Então, quem são os favoritos? O que é que está em jogo, né, nessa sucessão que a gente sabe que não é somente essa questão do cargo em si, né, dessa liderança da Igreja Católica, como também tem uma questão geopolítica ali envolvida também nessas negociações. Muito boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Poder Expresso. É um assunto fascinante, principalmente porque ele envolve muitas questões que nós não conseguimos captar. Você tem aí a geopolítica da igreja, que por si só já é algo fascinante. Pela primeira vez na história, a gente vai ter um colégio de cardeais, 135 cardeais eleitores, num grupo em que os europeus não são mais maioria. Você tem um grupo ali da Europa e um outro grupo do restante do mundo, das Américas, da África, da Oceania, da Ásia. Esse outro grupo já é maioria e é a primeira vez que isso acontece na história. Isso vai ter algum, provavelmente. São pessoas que vêm com uma mentalidade diferente, com circunstâncias que trazem de seus países diferentes. Há muitos nomes aí sendo colocados, dos 12 favoritos, os 10 favoritos. Nessa lista, você já deve ter visto também, nessa lista tem africanos, tem asiáticos, tem alguns europeus, inclusive, dois italianos, alguns progressistas, alguns conservadores, inclusive, indicados pelo Papa Francisco, é o caso do cardeal de Gana, por exemplo, que tem uma postura, é africano, mas tem uma postura mais conservadora. Agora, nessa questão, Sônia, eu diria o seguinte, e foi uma das grandes lições para mim de 2013, um conclave que eu acompanhei muito de perto lá no Vaticano, que é o seguinte: há um componente político forte, uma negociação de bastidores muito forte, que lembra, por exemplo, o que acontece muito em Brasília, em outras capitais, num ambiente político, onde se negocia quem vai representar quem pode representar melhor que tipo de grupo, mas a gente tem que levar em consideração também outros fatores que também pesam num conclave. E foram esses outros fatores que fizeram que, em 2013, Jorge Mário Bergoglio, que se transformou em Papa Francisco, não estivesse em nenhuma das listas de favoritos feitas por especialistas, pela imprensa. O Papa Francisco não estava lá. Então, sempre que eu vejo essas listas de favoritos rodando, sendo publicadas, sim, elas fazem sentido, porque no contexto de hoje, essas pessoas representam grupos que são numérica e também do ponto de vista político, são pessoas que têm representatividade na Igreja Católica, mas isso não quer dizer que está fechado nesses 10, nesses 12 nomes. Pode ser que a gente tenha surpresas, como a gente teve em 2013. E a gente tem a expectativa, inclusive, de que vários chefes de Estado e de governo compareçam, né, estejam aí nos próximos dias lá em Roma, acompanhando esse velório que a gente vai ter até na sexta-feira, o velório, e no sábado, então, né, está previsto o sepultamento do Papa Francisco. Então, a gente vai ter uma movimentação intensa nos próximos dias, inclusive em relação a esses chefes de Estado, não é? Exato. O Vaticano está falando aí da possibilidade de ter até 200 chefes de Estado,
em Roma, no Vaticano, no próximo sábado. Você imagina o esquema de segurança absurdo para ter ali tantos chefes de Estado e de governo. Já tem alguns nomes confirmados: o francês Emmanuel Macron, Keir Starmer, o primeiro-ministro aqui do Reino Unido, que não é um país de. Mas houve uma repercussão enorme aqui da morte do Papa Francisco. O britânico indo, Donald Trump já tinha confirmado, a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, presidente Lula, né, que também confirmou a ida, o Javier Milei, da Argentina, também vai até Roma, Giorgia Meloni, naturalmente, vai estar lá, primeira-ministra italiana, e tem também o Príncipe William, Príncipe William, que é o primeiro ali na linha de sucessão do trono britânico, ele vai até Roma representando o pai, o rei Charles III. Aliás, o rei Charles e a rainha consorte Camila estiveram com o Papa Francisco 13 dias atrás. Portanto, 12 dias antes da morte deles, eles se encontraram com o Papa no Vaticano, e dessa vez vai o príncipe William, representando a monarquia britânica. Rei Felipe VI e a rainha Letícia da Espanha também estão entre os convidados, devem comparecer. Essa lista vai aumentar muito aí nos próximos dias. Amanhã, 9 da manhã, horário de Roma, 4 da manhã, horário do Brasil. O caixão do Papa, que agora está na capela da Casa Santa Marta, que é onde ele morava. Ele não morava na suíte papal, né, do Vaticano, ele preferiu morar num lugar mais simples. O corpo dele está lá nesse lugar, na capela desse lugar, na capela da Casa Santa Marta, que é basicamente uma hospedaria que fica ali ao lado do Vaticano, onde vão ficar os cardeais, aliás, durante o conclave. Amanhã, às 9 da manhã, o corpo dele é levado para a Basílica de São Pedro, e fica lá até o funeral, que acontece no sábado, 10 da manhã, horário de Roma, 5 da manhã, horário do Brasil. E aí sim, esse caixão, aliás, um caixão simples, de madeira e zinco, e apenas um caixão, quebrando uma tradição aí de outros papas que são enterrados em 3 caixões, sobre o outro, né? Uma tradição que o Papa rompeu com ela. Ele rompe também com outra tradição de não ser enterrado nas grutas do Vaticano. Vai ser enterrado na igreja de Santa Maria Mergione, que fica numa região de Roma a mais ou menos 5 quilômetros do Vaticano. Ainda não está claro como esse corpo, como vai ser o transporte desse corpo, do corpo do Papa até lá, provavelmente em procissão, onde os fiéis vão poder acompanhar também uma parte inédita, porque os últimos papas foram enterrados no Vaticano, não havia esse ritual da procissão para outro lugar. É um diferencial de Francisco, que, aliás, pediu para que em seu túmulo, fosse escrito apenas de forma bem simples, Franciscus. Em latim, o nome que ele escolheu, o nome do Papa que ele escolheu, Jorge Mário Bergoglio, portanto, será enterrado no sábado. Se os cardeais, que já há uma movimentação de cardeais, como você disse, em Roma. Bom, a gente teve ali uma interrupção do sinal do Sérgio Ucci, diretamente lá de Londres, ele que acompanhou, inclusive, né, o último conclave bem de perto, em 2013, quando o Papa Francisco foi, então, eleito para esse cargo. Então, a gente vai tentar aqui restabelecer o contato com o Sérgio Ucci, que ainda tem mais coisa para a gente conversar, né, sobre toda essa movimentação lá no Vaticano, em especial nos próximos dias, com a chegada de vários chefes de Estado, de governo, também dos cardeais, inclusive os brasileiros. Daqui a pouco vou trazer informações sobre isso. Mas a gente tem também, né, um quadro que a gente fez ali com alguns nomes que seriam os mais cotados entre os 135 cardeais que eles vão estar lá, vão poder votar, né? E aí esse aí que a gente está vendo, na verdade, são os cardeais brasileiros. Eles que vão, então, lá representar o Brasil, inclusive, como foi colocado aqui pelo professor Renan, né, que o Brasil é o terceiro país com o maior número de cardeais lá em relação à representatividade. Então, são 7. A gente está. Vamos mostrar aí, Tiago, então, quem são os cardeais brasileiros. Alguns já embarcaram, outros, né, estão ainda em processo de embarque aí para Roma, né, para o Vaticano. Temos ali o cardeal Jaime Spengler, João Brás de Assis. Temos também o Leobardo
Ulrich Steiner, o Odilo Scherer, Orani Tempesta, Paulo César Costa e Sérgio da Rocha. Eles então que irão representar o Brasil, serão os cardeais brasileiros que irão votar, têm direito a voto e que vão participar então, né, dessa votação, desse conclave lá no Vaticano. Vou retomar aqui minha conversa com o Sérgio. A gente trouxe aí, né, Sérgio, alguns detalhes de quem são os cardeais brasileiros que alguns já estão embarcando, inclusive hoje a gente vai trazer daqui a pouquinho um pouco dessa movimentação dos cardeais brasileiros, mas que vão participar. Então o Brasil é o terceiro país aí em relação a essa representatividade, ao número de cardeais, né, que vão participar, né, desse processo de conclave. Mas a gente também teve, né, Sérgio, sobre isso que eu quero também falar com você, toda essa repercussão mundial em relação, né, à morte do Papa, todo esse processo que segue agora, de fato, até a eleição de um novo Papa. Então a gente teve, inclusive, muitas repercussões que a gente tem aqui disponível também em relação aos outros países, né, a imprensa do mundo inteiro falando sobre isso também. Quero lhe ouvir também nesse sentido. Pois é, mais do que a repercussão, que era mais ou menos esperada, eu acho muito interessante a gente perceber a maneira como o Papa Francisco é descrito em diversos países. E é muito comum a gente ouvir e ver em algumas manchetes a frase "o Papa do Povo", por exemplo. Né? Foi uma frase usada, uma manchete usada, coincidentemente por vários jornais, né, mostrando ali um perfil que faz justiça, né, o Papa Francisco, mostrando como ele era próximo do povo. Aí você vê o The Times que destaca que ele era um outsider, né, e o Correio della Sera da Itália, e os jornais, de uma maneira geral, a gente tem aí jornais, a maior parte deles da Europa, mas também da Argentina e de outros grupos. Os jornais tratam o Papa Francisco como um Papa que quebrou tradições. Aí sim, o The Mirror, que é um jornal daqui, que o trata como o Papa do Povo. Outros usaram essa mesma expressão. Né? Os jornais, de uma maneira geral, tratam o Papa Francisco como esse Papa que quebrou certas tradições na Igreja Católica, que conseguiu não apenas mudar a engenharia, mas de certa forma também mudar a cultura na Igreja Católica, né? De uma mudança que agora há um grande ponto de interrogação se é uma mudança de uma era temporária na Igreja Católica ou se é uma mudança que começou com ele e que vai ganhar força daqui para frente com o próximo Papa. Para essa pergunta a gente só vai ter a resposta daqui a algumas semanas, né, Suane, depois do conclave. Pergunta de milhões, né, Sérgio? Muita gente, né, querendo entender aí, né, quais serão os rumos, né, da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo. Então, muito obrigada, meu amigo, pela sua participação aqui com a gente, diretamente de Londres, e ficamos à disposição aí nos próximos dias para novas análises. Muito obrigada, Sérgio. Uma ótima tarde. Até a próxima, bom trabalho para vocês. Tchau, tchau.